Pereira acabou de passar um aperreio aí perto da casa dele. O bicho tá pegando aqui no Google até agora, assim. Polícia procurando Explica aí pra turma, Pedro. Pô, velho, eu tava aqui, de repente só vi um monte de tiro, 5, 6 tiros, assim, seguidos, sequência, bem na hora que ia começar a live aqui. Aí, fiquei acompanhando aqui no grupo do prédio. Parece que a polícia tá procurando alguém nas redondezas, alguém que tá escondido por aqui, e continua a movimentação aqui. Se tiver algum barulho estranho aqui... Cuidado, companheiro. Mas aqui Não, tá em casa. ligado. A não ser que o cara tenha entrado no apartamento dele, aí é o problema. Mas, espero que não, mas por enquanto tá sossegado, tirando o nervosismo, assim, daquele susto, né, na hora, mas... Nada, é assustador, pô. É assustador. Tiroteio é uma coisa assustadora mesmo. Um dos maiores traumas que eu tive quando eu era criança, eu lembro um dia, há muito, aí põe aí anos 80, bem 80 mesmo. Eu lembro que eu estava deitado no sofá de casa. Era uma casa grande, assim, mas uma casa de uma arquitetura bem estranha, que era uma casa que ela era meio integrada, era uma casa meio integrada à casa de baixo. Era com quem passasse na rua, quem passasse na rua muitas vezes achava que era uma casa só, mas na verdade eram duas casas, a ponto que a minha só tinha a entrada da garagem, basicamente. Se tinha alguma outra portinha, eu não me lembro. Acho que só tinha o portão da garagem, era uma coisa meio estranha. Mas era uma casa muito grande. É relativamente comum esse formato, Fred. A galera constrói casa de primeiro andar e aí acaba alugando, aí aluga metade de cima, o primeiro andar para uma família e o térreo para outra. Não, mas era não, Celso. Era realmente totalmente diferente as casas. Assim, elas eram, porque se fosse assim, uma casa só, era uma coisa de tipo 10 quartos, era um negócio absurdo. Era uma casa, porque era uma casa muito grande e atrás tinha um quintal enorme e tal. Era realmente uma construção estranha, digamos assim. Mas as casas faziam parte tinham os mesmos alicerces, digamos assim. Certo. E aí eu só ouvi o grito, né? Uma confusão da rua, eu só ouvi o grito. O bandido, o ladrão entrou aí. Meu amigo. Isso até hoje, assim, até hoje passou, mas durante muito tempo assim eu fiquei com medo, sabe? E nunca ninguém viu esse ladrão que entrou, tá? Se ele entrou. Bem, né, velho? E o pior, Celso, que naquele tempo a gente deixava muito a porta aberta, assim. E essa minha casa, ela, se a gente deixasse as portas abertas de baixo, ela era estratégica, porque ele podia entrar, passar por um corredor lá de baixo e ir para o outro quarteirão. Ele poderia atravessar o quarteirão e ir para o quarteirão de trás, mas foi um susto danado. Ainda bem que passou sem maiores incidentes, né, Fred? E que você, de fato, ninguém encontrou aí o suposto invasor, né? Aconteceu comigo algo parecido. Uma vez, eu geralmente durmo muito tarde, e aí na minha antiga casa, isso tem muito tempo, e o computador era na sala, né? Assim, na sala ali principal. E eu deixava a porta aberta da lateral, que dava acesso à parte da lavanderia, exatamente por conta do calor e tudo mais, porque corria um vento. Isso eu dormindo 4 da manhã. E aí, quando eu fui dormir, eu achei estranho, porque parecia um quarto meio revirado. Não achei nada demais, fui dormir. Quando eu acordo, a minha irmã dizendo, olha, entraram aqui em casa e levaram. Eu falei, e eu acho que eu estava acordado na hora. O cara passou por trás de mim e ele deve ter levado, porque eu sequer reparei. E eu fiquei imaginando, caso eu tivesse reparado o barulho, ele no quarto, alguma coisa assim, eu fiquei imaginando, será que eu pegaria uma faca, sabe assim, para tentar defender, para defender a honra? Porque eu fiquei na dúvida, né? Como é que eu reagiria? Será que eu deixaria, não, rouba aí, não faz nada demais, tá? Mas eu fiquei pensando... A tal da reação de qualquer tipo de coisa desse tipo assim, você não é para reagir, mas na hora de... O instinto é muito difícil. É o instinto, então, assim, né, de proteção. O instinto, eu vou falar uma besteira dessa que eu já fiz uma vez. Eu fui na Agamenon Magalhães, eu fui assaltado. Já contei essa história. Eu fui assaltado no momento que eu estava contando a história que eu tinha sido assaltado, e o ladrão foi o mesmo. É verdade. Eu estava contando a história que eu tinha sido assaltado na Agamenon. E durante esse assalto, eu fui assaltado na outra ponta da Agamenon. Dessa vez foi onde passava enfim, lá mais perto do círculo militar, e essa outra já era quase do português. Mas a questão é o seguinte:
na hora, meu irmão, foi uma grande bobagem que fiz na minha vida, graças a Deus não aconteceu nada, mas só contando assim esse tipo de coisa assim, merda que cara acontece no instinto, nunca faria isso de novo e não faria naquele momento. Naquele momento eu já não tinha cabeça para fazer isso. Mas eu fiquei tão indignado que eu saí do carro e fui atrás do cara, meu irmão. Já pensasse. Eu saí do cara de um jeito que eu disse, meu irmão, para jogar no canal, sei lá. Aí saiu correndo, mas não alcancei, não. Assim, depois, assim, mas aquela coisa, voltando pro carro, eu já voltei consciente da besteira que eu tinha feito, mas assim, a raiva foi tão grande na hora. Mas ainda bem que ele continuou assim, correndo, né? Porque na hora você não pensa, negócio, né? Não tinha arma, mas se tivesse, porra. E se o cara tivesse? E outra, né? Se tivesse e desse um tiro em mim, não. E se ele desse um tiro, errasse e de repente acertasse outra pessoa que não tinha absolutamente nada a ver. Assim, a quantidade de sucessões, eu nunca esqueci disso, assim, desse episódio. Assim, tem a parte cômica de ter sido, de forma inacreditável, ter sido o mesmo ladrão, e a reação, assim, não vou dizer que é para eu aprendi, mas é um tipo de aprendizado que, na verdade, eu já sabia ali, mas eu estou contando só a questão do instinto, que ali, infelizmente, meu instinto, eu não fiquei parado. E era para ter ficado parado. Eu acho que muitas vezes, Cássio, você não percebe aonde, no cenário que você está. Aí você tenta agir de uma forma... E é inesperado, né, velho? Foi inesperado, porra. Eu já tive uma reação muito idiota com a polícia, assim. Não é nem a polícia, era o batalhão de choque, por exemplo. Os caras estavam atrás de um cara, tal qual o Pedro acabou de escrever aí. E aí eu saí de casa com a barba grande, o cabelo grande, botei um boné de noite e fui comprar uma passagem pro meu primo. E aí a polícia para, assim, 2 caras, o policial, parado. Aí eu não ouvi, eu falei, como é que é? Com o policial, pô. E o cara assim, tá parado, fica parado aí, porra. Então, o cara quase me deu um tapa assim na cara de tão exato que eu era. Eu falei, como é que é? E o cara levanta os braços, pô, quer levar um tiro. Falei, levasse uma tapa ainda, meu irmão? Não, levou um tapa não, mas deu uma ameaçada assim que eu não, que é isso, pô, chefe, pode ir.